Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Neste domingo nós estamos encerrando o ano litúrgico com esta festa, com esta solenidade de Cristo Rei. Vocês podem imaginar a importância que tem essa solenidade, dado que ela clausura, ela engloba, podemos assim dizer, todo este ano litúrgico que nós vivemos. Cada passo desse ano litúrgico, nós começaremos um novo ano litúrgico, uma nova etapa, o Advento, em preparação para o Natal. E desde o final do século XIX, esta festa foi sendo preparada para a Igreja e pela nossa Igreja, até o dia em que o Papa Pio XI, em 1925, institui a mesma. Esta festa, às vezes, pode passar um pouco desapercebida. Nós não percebemos muito o valor que ela tem. Até vocês podem se perguntar, mas por que hoje o padre está usando um incenso, uma casula um pouco mais bonita? Porque hoje as leituras, o Evangelho foi cantado, porque é uma solenidade muito importante. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo, Rei do Universo. Como dizia a primeira leitura, nós vemos aqui um rei que é aquele que nos vai ajudar, que nos vai conduzir. Um rei, como disse a segunda leitura, que criou tudo, céu e terra, mar e o que nele contém. Um rei, como disse um salmo, que produz alegria. E cada vez que nós entramos na casa do nosso rei, Jesus, a nossa alma deveria vibrar de alegria. Irmãos, teve um dia que eu tive a graça de poder celebrar aqui. Eu não pude celebrar a missa durante um dia por um erro meu. E eu vim celebrar, estava quase acabando o dia, eu celebro missa todos os dias e vim celebrar aqui às 11h45 da noite, sozinho. Chamei o guarda para me acompanhar na missa, o guarda da paróquia. Eu lhes queria dizer, gente, mas que loucura! Quanto amor eu sentia ali, mas sentia esse Deus que me ama tanto, mas tanto. E depois da missa eu passei aqui de joelhos nessas escadas, cantando e louvando a Deus, 1h, 1h30, e não queria sair dessa igreja. Uma loucura de amor. E eu posso experimentar esse Jesus Rei, mas que é um rei que ao mesmo tempo é muito próximo, não é um rei distante. Jesus é o meu rei, mas ao mesmo tempo ele é o meu amigo, aquele amigo que está próximo de mim. E por isso essa realeza de Cristo é uma realeza que provoca em muitos o quê? Um paradoxo mental. Incomoda muito, às vezes, esse Deus que é louco, gente, de amor por nós. Um Deus que se declara rei, mas ao mesmo tempo um Deus que lá um dia, no cenáculo, vai lavando os pés dos apóstolos, hein? Que rei faz isso? Um rei que desce do seu trono para ir ao encontro dos mais pobres, daqueles que mais precisam dele. Que rei faz isso? Um rei que sai do seu castelo, ainda que Cristo não tinha castelo, seu castelo era uma casinha bem pequenininha em Nazaré, sai em busca das suas ovelhas. Por isso Jesus causa em muitos um incômodo, porque Jesus rompe os nossos esquemas mentais. Sempre foi assim e sempre será. Como um rei pode morrer numa cruz? Me digam, gente, como um rei pode morrer crucificado? Um rei que morre em meio a muitas burlas, cuspes, bofetadas. Um rei
que é abandonado pelos seus súditos. E só fica um ao pé da cruz, todos os demais abandonam. Jesus causa incômodo. Um rei que, ao mesmo tempo que ele surpreendia pelos milagres, causava um susto nas pessoas que diziam: mas não é esse o filho de José, que era carpinteiro e é de Nazaré? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Diz as Escrituras. Jesus, irmãos e irmãs, se não causa isso em nós, é porque não é Jesus atuando. Se Jesus não causa um incômodo na minha alma, é porque eu estou muito tranquilo nas minhas coisas com Deus. E eu quero não coroar Jesus de rei, mas eu quero me coroar. Quem foi o demônio? Quem foi Satanás? Ele disse: a este rei eu não sirvo. E por isso, este anjo que deveria ser um anjo de luz, virou um anjo de trevas. Em Jesus tudo surpreende. Um galileu humilde, rodeado de gente humilde, que com suas mãos simples perdoava os pecados, que com seu rosto simples de um galileu transformava quem ele via, e morre na cruz com um letreiro que diz: Jesus Nazarenos Rex Iudeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E isso não foi um louvor, irmãos, foi uma burla. E o coroam, não com a coroa cheia de pérolas, pedras preciosas, o coroam com a coroa de espinhos, como aqueles que foram na exposição do sudário. Viram que coroa, quanto sofrimento, cravando aqui no rosto, de maneira tão forte. E Jesus, que todos esperavam que fosse fazer uma mudança de um reino temporal, ele diz para Pilatos o quê? O meu reino não é deste mundo. E por isso Jesus, na cruz, ele olha para aquele bom ladrão, que era tão bom que até o céu roubou de Cristo. Olha para Jesus, e Jesus diz para ele: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque o reino de Deus não era deste mundo. O reino de Cristo não é deste mundo, irmãos. Que frutos tem que trazer para mim esta festa de hoje, esta grande solenidade? Primeiro fruto, irmãos e irmãs, para a nossa igreja. Para a Igreja Católica, essa festa quer dizer o seguinte: que a igreja, ela foi fundada por Cristo, e Cristo é rei dessa nossa igreja. E por ele ser rei da nossa igreja, Jesus institui e funda a Igreja Católica. Não foi um ser humano que fundou a Igreja Católica, foi o mesmo Cristo que um dia disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou fundar a minha igreja. E é Jesus que faz a nossa igreja. E por ela ter sido criada por Cristo, ainda que está composta de seres humanos como nós, que somos falhos, pecadores, todos aqui, foi Cristo que a fundou. E se Cristo fundou a igreja, essa igreja tem plena liberdade e independência do poder civil. A Igreja Católica não está regida pelo poder civil. E ainda que o poder civil possa dizer que o aborto está bom, a igreja sempre vai clamar pela vida, a favor da vida. E ainda que os meios de comunicação possam dizer um monte de coisas, e os governantes possam exigir dela muitas coisas que não são de Deus, a nossa igreja, como é de Cristo, vai olhar para Jesus
ainda que tenha falhas. Irmãos e irmãs, a nossa igreja não pode depender do arbítrio de ninguém. Jesus é o nosso Rei. E para nós fiéis, Jesus tem que ser Rei na nossa inteligência. E eu tenho que dizer: eu te aceito, Senhor, como o meu Rei, e os meus joelhos se dobram diante de Ti. Jesus tem que ser Rei da minha vontade. Jesus tem que ser Rei da minha vontade, eu tenho que obedecer às leis de Deus. Olha, eu lhes vou dizer uma coisa que com quanta facilidade nós nos adaptamos às leis civis e cumprimos as leis civis, as leis positivas, e quando tocamos nas leis divinas, ou nas leis da igreja, Gente, temos fé em cada coisa que Deus colocou para nós, nos 10 mandamentos, nos 5 mandamentos da nossa igreja, nas leis da nossa igreja. É necessário que Cristo reine também no nosso coração, porque nós temos que estar aqui não por obrigação, mas por amor. Cristo quer reinar no meu coração porque o reino de Deus é um reino de amor. Não é um reino de fazer as coisas por obrigação. Que Cristo reine no meu corpo. Meu corpo é templo dele e tem que ser respeitado. Por isso, agradeçamos a Jesus, esse Rei que serve, esse Rei que é humilde, esse Rei que inclusive apareceu para alguns santos. Jesus apareceu uma vez para um santo em forma de mendigo. E quantos mendigos tocam a nossa porta? Pobres, materialmente falando, e pobres espiritualmente falando. Que nós sejamos como Jesus. Sejamos essas pessoas que tenhamos a Cristo como Rei, mas que sirvamos a esse Jesus como as pessoas mais necessitadas. Que sirvamos ao nosso próximo com amor de coração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.